Olá, meus Resistforce, eu sou o Godspeed e bem-vindo ao canal. Hoje eu falarei sobre o guerreiro Vlad o Impalador, que foi uma pessoa real que inspirou Bram Stoker a criar o personagem Drácula. Lembrando que houve várias alterações na história ao longo dos anos, então existem várias versões do mesmo. Durante a Baixa Idade Média, no século XV, a Romênia estava localizada entre dois países marcados pela guerra entre o cristianismo e islamismo. E como o país era apoiador dos cristãos, o mesmo se tornou inimigo dos muçulmanos turcos do Império Otomano. Nesse lugar havia um guerreiro que defendia a região romena da Transilvânia de ataque dos turcos. Esse guerreiro era Vlad II. O grande objetivo dele era a conquista da Valáquia. Ainda não é o Drácula, mas ele vai aparecer. Em 1431, Vlad acabou chamando a atenção do imperador romano Sigismundo de Luxemburgo, que o convidou para fazer parte de sua ordem secreta militar e religiosa, a Ordem do Dragão, cujo objetivo era proteger a Igreja Católica contra os turcos, heresias e organizar uma cruzada contra os mesmos. Vlad aceitou entrar na ordem em troca da promessa de que Sigismundo o ajudasse na conquista da Valáquia. Nessa ordem, Vlad ficou conhecido como Vlad II Dracul, que significa o dragão. No mesmo ano, Alexandre Aldeia I da casa Basarad, meio-irmão de Vlad, conquista a Valáquia com apoio otomano. Obviamente houve conflito entre ele e os cristãos, e isso ocasionou a morte de diversos civis e guerreiros. Após muito derramamento de sangue, a aldeia simplesmente pegou uma doença e morreu, em 1436. Após isso, Dracul conquistou o trono com o apoio da Hungria, mas devido a várias revoltas do povo e a morte de Sigismundo de Luxemburgo, seu império ficou enfraquecido. Para resolver isso, Dracul acaba traindo a ordem e se aliando aos otomanos, passando a combater todos os membros da ordem. Olha que joia de pessoa, mas até mesmo os turcos desconfiavam de Dracul. Por causa disso, o príncipe Murad II mandou armar uma emboscada para ele e seus filhos Radul e Vlad III, que viria a se tornar o Drácula. Para se livrar da pena, Vlad concordou, ou melhor, ele que teve a ideia de deixar seus dois filhos como refém na cidade de Constantinopla, pagar muitos tributos e valores como garantia de sua lealdade para, assim, poder reassumir o trono como príncipe da Valáquia. Muito bem, eu vou deixar meus filhos aqui. Qualquer deslize meu, você pode cortar a cabeça deles. Já vendeu. Porém, anos depois, como Dracul estava apoiando os otomanos, os húngaros se voltaram contra ele, invadindo a Valáquia e matando Dracul junto de seu filho mais velho, Mircea, que foi cegado com ferro em brasa e queimado vivo. Sim, Dracul tinha muitos filhos, legítimos e ilegítimos, tanto que seus descendentes fundaram a casa Draculeste, cujo seu rival era a casa Daneste de Basarad. Haja espermatozoide, hein? Vlad nasceu na Transilvânia em 1431. Filho de Vlad II com sua primeira esposa desconhecida, aos 12 anos, ele e seu irmão Radul ficaram em cativeiro em Constantinopla, onde ele viveu com o imperador Constantino XI. Esses anos ajudaram a formar sua personalidade brutal, ardilosa e vingativa, além de ele ter aprendido uma técnica de tortura que eu vou falar mais tarde. Vlad desenvolveu um ódio pela vida e desprezo pela humanidade. Além disso, desde cedo ele aprendeu que na política a moral não é a dominante, e a morte de seu pai e irmão foi o suficiente para transformá-lo num psicopata completo. Em 1444,
ele finalmente foi libertado. Mas seu irmão decidiu ficar na Turquia e se tornaria rival de Vlad ao trono. Em 1448, com apoio turco, ele tentou tomar o trono da Valáquia. Porém, ele foi expulso pelos húngaros e fugiu em Idarne e depois Moldávia. O pessoal dessa região o viu e pensou ser seu pai voltado dos mortos. Isso ajudou a criar a lenda de sua imortalidade. Para evitar confusões, ele começou a se referir como Draculia ou Drácula, que significa filho do dragão. Na sua volta por interesses políticos, ele se curvou a John Hunyadi, o mesmo que matou seu pai e irmão. Os dois se aproximaram a ponto de que John foi o último tutor de Drácula até o dia de sua morte. Se aproveitando disso, ele tomou o trono de príncipe da Valáquia. E como ele não precisava mais dos turcos, ele se voltou contra eles, indo para o lado dos cristãos. Lembra que eu ia falar da técnica de tortura que ele aprendeu em Constantinopla? Enfim, Drácula adorava matar os turcos usando a técnica empalamento, que era basicamente essa marca registrada. O método consistia em cravar uma estaca nas genitais até o peito ou a cabeça, e enquanto era empalado, ele também drenava o sangue das vítimas, para que a mesma sofresse de desidratação, enquanto se contorcia de dor. Foi por causa disso que criaram a lenda de que ele era um vampiro. E demorava até 2 dias para a vítima morrer. Isso é realmente perturbador quando você pensa. E basicamente, empalar era a solução dele para tudo. Em 1462, os turcos retomam a Valáquia, e Vlad III Dracúlia é forçado a pedir asilo na Hungria, onde ele é preso e fica 12 anos em uma torre. Mas mesmo assim, depois que ele saiu de seu exílio, ele tentou retomar o título de príncipe da Valáquia, e em 1476, mais uma vez ele atacou, e conseguiu ficar no trono alguns meses. Mas logo os turcos vieram e os seus soldados o traíram, no melhor estilo Coração Valente. A diferença é que o Drácula não era um protagonista tão ético, né? E bem, Drácula foi executado, e este foi o fim de Vlad III Dracúlia. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo. Compartilhe nas redes sociais, deem like, mas é claro, eu não vou fazer grande caso se vocês não derem. Então é isso, eu sou o Godspeed, desligando.